Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para trazer uma resposta, é um vídeo bem rápido. É uma resposta a um comentário de um vídeo meu que está lá no... Esse vídeo que eu postei recentemente falando sobre Deus punir, matar e mandar no inferno. Uma das pessoas que viu o vídeo lá no... fez o seguinte comentário: essa é a questão, todos pecaram e portanto todos merecem o inferno. E embora eu não saiba exatamente o que a pessoa acreditava, eu entendi, né, nas entrelinhas da mensagem dele, que ele não estava compreendendo bem o que Paulo tinha dito em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque me parecia que ele se baseava nessa passagem. Então eu comentei logo em seguida, dizendo que Paulo, quando disse isso em Romanos 3, 23, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Paulo não estava falando sobre bebês recém-nascidos, sobre crianças de colo, meninos de peito, que acabaram de nascer, que é mais ou menos a interpretação que as pessoas fazem usando essa passagem. E quando eu joguei a isca, eu percebi que era exatamente isso que ele imaginava, tanto que ele respondeu na linha do que eu supunha. Ou seja, ele acha que os pecadores, os seres humanos, eles herdaram de Adão essa condição antes mesmo de nascer. Ou seja, todos os seres humanos já nascem nessa condição espiritual deplorável, afastada de Deus. E eles se justificam dizendo que Romanos 3,23 estaria falando disso. Mas na verdade, quando Paulo diz isso em Romanos 3,23, ele está falando sobre pessoas adultas, que todos os homens adultos com quem ele fala, de quem ele fala, pecaram. Homens que vivem em delitos e pecados, como ele coloca em outros lugares. Ele não está falando sobre bebês recém-nascidos. E é lógico que as pessoas que interpretam dessa forma se justificam usando, como por exemplo, o Salmo 51, o Salmo 58 e outros textos que são interpretados erroneamente para sugerirem que seria isso que Paulo tinha em mente, que as crianças, antes mesmo de nascerem, já são pecadoras por causa do pecado de Adão. É como se os bebês nascessem culpados do pecado cometido por Adão. E usam esses textos para justificar essa ideia, né? Mas, na verdade, o Salmo 58, por exemplo, que é usado equivocadamente por essas pessoas, inclusive o rapaz no comentário citou isso, eu já esperava, né? E ele citou isso. O Salmo 58, versículo 3, por exemplo, ele diz o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Muita gente, como esse rapaz que fez o comentário no meu vídeo, supõe que esse texto está provando que a pessoa nasce totalmente depravada, perdida, condenada ao inferno, e que se nada for feito, ela vai realmente ser jogada no lago de fogo com enxofre, que é mais ou menos a ideia que Agostinho assimilou, vinda do gnosticismo, e por isso ele criou o limbus infanto, que é aquele lugar para onde vão as crianças, os recém-nascidos, quando não são batizados, e por isso ele exigiu o batismo infantil para que estas crianças recém-nascidas, os bebês, pudessem ser, aspas, salvos do pecado original, né? Com base em versículos como estes, é que as pessoas fazem essas argumentações. No entanto, se você observar bem, claro, uma leitura mais atenta pelo texto puro da palavra, sem a influência de qualquer postulado teológico ou de qualquer pregador predileto que você siga ou acompanhe, quando você lê o texto, pelo texto, você observa que essa interpretação ela só pode estar equivocada. Porque o que o salmista diz aqui no Salmo 58, versículo 3 é o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ora, se ele está falando sobre um desvio, é lógico que ele está falando sobre os ímpios, que em seu estado final são chamados assim, porque se desviaram de uma coisa boa para uma coisa má. Se desviaram de uma condição positiva para uma condição negativa. Eles saíram de um estado de graça para um estado de decadência. Afinal de contas, se depois de adultos, em seu estado final, são chamados de ímpios, e o texto está falando que eles se desviaram, não é lógico que eles saíram de uma posição favorável para uma condição de inimizade com Deus e por isso são chamados de ímpios? Então é isso que o texto realmente diz, que os ímpios são ímpios atualmente em seu estado final, na sua fase adulta, porque estão vivendo em delitos e pecados, mas eles se desviaram. Então há um momento na vida do homem que ele se desvia. Os ímpios se desviaram desde a sua concepção. Agora, vamos parar para pensar, será que o salmista está realmente dizendo que uma criança é gerada, vamos supor, no domingo pela manhã, e quando for domingo à tarde que os parentes daquela família vierem visitar o recém-nascido, o menino já vai estar mentindo, falando coisas inconvenientes, palavrões, xingamentos, totalmente desviado e ímpio na presença da sua família? É claro que não, até porque ele nem fala, né, gente? Ele não tem condição de discernir o bem e o mal. Então, ele não está falando sobre o desvio no momento da concepção, até porque, ainda que os corpos venham dos pais, o espírito vem de Deus. Deus é o pai dos espíritos, como diz a Bíblia muito bem. Nenhum espírito desses que acaba de nascer vem com defeito de fábrica. Então, ele não está falando de um desvio literal no momento da concepção. É uma linguagem figurativa, é um recurso de oratória, muito provavelmente aqui uma hipérbole. Ele está falando que os seres humanos, desde
muito novos, já começam a se desencaminhar. E o desvio acontece ao longo da sua formação neste mundo, onde Satanás se tornou Deus. Então, a criança, desde que nasce, ela está no mundo onde Satanás é Deus e, obviamente, ela vai ser sufocada por desejos, inclinações que são malignas do mundo e vai ter um momento em que ele vai pecar, vai se entregar ao pecado e vai precisar nascer de novo, né? Então é isso que o texto está realmente dizendo. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, as mentiras proferidas pelo ímpio aqui que se desencaminha no momento da concepção, não é no dia que ele nasce. Nasceu domingo de manhã, domingo de tarde, ele já está mentindo e inventando lorota. Não é esse o sentido, tá? Qualquer outra passagem que você possa encontrar, como Salmo 51, Gênesis capítulo 8 e qualquer outro texto do Antigo ou do Novo Testamento que mostre esse desvio dos ímpios desde a meninice, por exemplo, estão associados a este fator de desvio em um determinado momento em que esta criança passa a discernir o bem do mal e escolhe, a pessoa opta pelo mal, consciente de que aquilo que ela está fazendo é uma coisa ruim. Esse é o sentido bíblico verdadeiro quando as Escrituras ensinam sobre o desvio dos ímpios desde a concepção.